Olá pessoal, eu me chamo Ana Sofia Souza de Holanda, eu sou bióloga de formação, me formei aqui na Universidade Federal do Pará, que hoje é a UFOPA. Então aqui eu construí o começo da minha carreira na biologia, sou daqui de Santarém, da região do oeste do Pará. Estudei em escola pública aqui na região de Santarém também e atuo hoje aqui como pós-doc na UFOPA. Sou mestre e doutora em botânica, ou seja, trabalho com plantas e também trabalho com genética relacionada a questões ao mercúrio. Eu fiz graduação em biologia na UFPA, antigo campus de Santarém. Em 2010 eu me formei e hoje eu me formei bem no ano que a UFPA virou UFOPA. Então fiz a minha graduação toda aqui em Santarém. Depois eu fiz o meu mestrado em Manaus, no INPA. Então eu fiz mestrado em botânica. Na época do mestrado eu trabalhei lá em Roraima, no Parque Nacional do Viruá, onde eu estudei as plantas ali daquele ecossistema bem vasto e interessante das Campinas e Campinaranas. No doutorado, eu continuei no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA, onde eu aprofundei os meus estudos do mestrado e foquei em um grupo de espécies específica daquele bioma das Campinas e Campinaranas, também no INPA de Manaus. Saí do INPA e hoje estou na UFOPA fazendo o meu pós-doutorado, trabalhando agora na área da saúde com a exposição mercurial, tanto em populações indígenas, populações ribeirinhas e também população urbana, tá, da região de Santarém. O morototó tem um nome científico chamado Schefflera morototone, é um nome bem diferente, mas é muito comum da gente. Sempre nossas vós, as nossas mães, sempre tem uma planta num vaso que é bem interessante, conhecida também como Schefflera, pelo nome comum. E ela é um parente, da mesma família do morototó, que é a Schefflera morototone. Ela é uma espécie da família botânica Araliaceae, então é uma planta, geralmente ela é uma árvore bem grande, chega a cerca de 20 a 30 metros. Ela tem um tronco bem fino, retilíneo, a cor da sua casca é ali para bege, acinzentada, então essas são as características que a gente usa para conseguir identificar essa espécie do morototó em campo. Ela tem uma característica interessante que é a folha, ela é em formato digitado, como se fosse aqui o formato dos nossos dedos. E uma característica que é mais marcante do grupo é o pecíolo longo. O que é o pecíolo? É uma estrutura que conecta a folha ao ramo. E essa planta, ela tem essa característica que a diferencia e torna fácil essa identificação dela em campo. As folhas do morototó, do morototozeiro, entre outros nomes populares que ela é conhecida, elas se agrupam no ápice do fuste, ou seja, no ápice do tronco, lá próximo já à copa, ao dossel. Tá? Ela possui flores bem pequenas, então as flores são diminutas, assim, muito pequenas, com pétalas de cor creme, esverdeada. E os frutos da Schefflera morototone, ou seja, do morototó, eles também são bem pequenos. E dentro desses frutos que estão ali formando uma infrutescência, ou seja, um cacho de frutinhos, a gente tem uma semente bem pequena também, de cerca de 5 milímetros e 1 milímetro de espessura, que é muito apreciada no artesanato pelos povos tradicionais aqui da Amazônia. Tá? Então a gente tem essa planta que é muito utilizada no artesanato, alguns parentes próximos dela são utilizados na ornamentação e ela é uma planta que ela não ocorre só na Amazônia, ela é nativa da América do Sul, então ela ocorre
desde a região ali da Argentina, vai subindo e inclusive ela ocorre um pouquinho ali no limite com o México. Então ela pode ser utilizada não só para artesanato, mas em outras regiões, como ela tem uma madeira leve, ela é utilizada na marcenaria para fazer caixas, palito de fósforo, lápis, inclusive é utilizada também para celulose. Bom, na botânica, o nosso instrumento principal de trabalho são as plantas. Então a gente tem nosso instrumento de trabalho. Como que a gente começa? Qual é o ponto de partida inicial de um trabalho em botânica? Então, se você conhece a espécie, você vai fazer uma revisão de literatura, livros, sites, plataformas digitais, tudo que você consegue reunir de informação sobre aquela espécie. Então você reúne essas informações. Com essas informações você vai conseguir saber onde está distribuída cada uma dessas espécies e você vai atrás, vai para campo coletar essas espécies, tá? Para a coleta das espécies nós utilizamos vários instrumentos. Se forem árvores muito altas, a gente utiliza uma tesoura de poda alta, que a gente conhece como podão. A gente usa tesoura de poda, prensa. Então depois dessa coleta a gente tem o processamento dessas amostras, que a gente faz isso ou em campo, começa esse processamento no campo e depois traz essas plantas para uma universidade, para um local que a gente chama como herbário e termina aí o processamento dessas amostras. Essas amostras elas vão ser herborizadas, ou seja, elas vão ser secas, prensadas e a partir daí serão construídas essicatas, tá? E a partir da essicata a gente consegue fazer estudos mais focados nas estruturas que a gente viu em campo, a gente consegue medir e a gente consegue identificar e saber a qual grupo pertence a determinada planta. Isso se você já conhece. Agora, se você não conhece a planta, a primeira coisa que você vai fazer é ir para campo e coletar. Se você quer saber a flora de um local, o que tem em uma determinada região. Se você não tem informações, você vai lá e é importante a gente ter uma pessoa do local que conheça a localidade em que você está estudando, visitando, para ele lhe guiar ali pelos caminhos e trilhas no meio da floresta de maneira mais segura. Então você coleta tudo que vê por lá, coleta estruturas com flores, com frutos e faz esse processamento que eu falei anteriormente. Começa o processamento no campo e termina no herbário com a identificação dos espécimes. E a partir da identificação, ou seja, dos nomes das plantas, você tem uma série de informações que podem ser associadas e é com base nessas informações que a gente segue nas pesquisas botânicas, seja ela na etnobotânica, que estuda a relação do homem com as plantas, seja ela na taxonomia, que é a disciplina que estuda e nomeia as plantas, ou seja, às vezes a gente não conhece a planta que a gente coletou. Pode se tratar de uma espécie nova. Então, o taxonomista ele vai identificar e nomear aquela planta caso ela seja uma espécie nova. E aí vem o sistemata. O sistemata ele vai fazer o quê? Ele vai ver qual é a relação daquela planta com os outros grupos mais próximos, relação de parentesco, de afinidade. Ah, essa planta aqui eu coletei, ela parece com a fulana. Pois é, elas são da mesma família. Então, a botânica, o que você vai ter ali, ou seja, o nome da planta que você vai ter, vai permitir com que você obtenha as informações e direcione os seus estudos com base no nome da planta, nome científico, ou seja, da espécie. A gente tem uma questão que é com a própria espécie, com a Schefflera morototoni, ou seja, com o morototó. Então, uma aluna me procurou e falou que lá na aldeia dela era cada vez mais difícil coletar as sementes do morototó. E aí eles vieram com essa informação e eles me procuraram. Então eu comecei a conversar com essa aluna e partiu dela a ideia de se ver por que era cada vez mais difícil achar as sementes do morototó
E aí, no final da conversa, a gente descobriu que era por conta da forma do manejo dessa espécie. Então, ela tentou ali buscar conhecimento para que a gente conseguisse desenvolver uma forma de trazer de volta essas plantas, esse morototó, para mais próximo das aldeias. Então, essa primeira observação, esse primeiro conhecimento que foi repassado deles, essa necessidade, fez com que a gente começasse a pensar num plano para concretizar essa pesquisa e sanar essa demanda que eles tinham. Então a gente pensou em fazer primeiramente um estudo de germinação das plantas. Então, só que a gente não sabe, por exemplo, eu não sei qual é a época que o morototó floresce, mas o pessoal que trabalha, que mora na aldeia e que convive e que coleta a semente, eles sabem. Então, aliar esse conhecimento dos acadêmicos com a população tradicional vai fazer com que a gente consiga trazer essas espécies mais para perto dele e assim fomentar técnicas de manejo mais sustentável para essa espécie. Então é importante esse conhecimento prático que as populações tradicionais elas veem e é uma troca, né? Então a gente tem uma informação, eles têm outra, a gente se complementa e assim a gente caminha com as pesquisas, trabalhando junto com a comunidade para desenvolver soluções para problemas que são demandados por eles. A minha história com a ciência, ela vem de muito pequena, assim. Desde criança, eu ia muito para o sítio da minha avó, então, eu convivia muito no meio da floresta e eu queria saber o que era que eu estava vendo. Então eu tinha muita curiosidade de entender a vida, não só as plantas, mas todos os animais e organismos que tinham ali naquela floresta. Mas a minha afinidade mesmo era com plantas. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu ficava olhando para uma floresta, um pedaço de mata e ficava tentando imaginar o que teria ali dentro, quais eram aquelas plantas, para que essas plantas serviam. E era uma curiosidade que eu tinha, não só para mim, mas eu queria mostrar para os outros, para as pessoas, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para a sociedade, o que eu havia descoberto. Então partiu muito dessa curiosidade mesmo inata. Eu sempre fui inquieta, sempre gostei de observar. Então a partir dessas observações, ao longo dos meus estudos, no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre tive professores que me instigaram. Então eu chegava com essas curiosidades, chegava com essas informações e eles sempre me instigavam a buscar mais. Ah, você encontrou isso? Então amanhã você vai trazer isso. Então pesquisa nesse livro. E aí a partir disso eu segui aí na botânica até hoje, né? Até hoje eu trabalho com botânica, mas foi um caminho que eu percorri, gostava muito e até hoje trabalho com botânica, gosto de ensinar sobre plantas, gosto de aprender, então a gente não só ensina, mas a gente aprende muito mais do que ensina. Então, a botânica é fascinante, então se vocês tiverem a oportunidade de cultivar uma planta, ficar olhando, observar, vocês vão sentir essa mesma sensação que eu sinto quando eu lido com plantas.